aí, tudo bom com vocês? Eu sou André Vasconcelos e essa é a nossa aula de protagonismo, onde a gente vai aqui abordar um pouquinho do pensamento criativo, da inovação. Então, foca na tela que agora a gente vai ampliar nossos conhecimentos. Vamos lá. Pensamento criativo e inovação, um sonho possível. Em uma cidade chamada Wi-Fi, um inventor chamado Prof. Paul criou um telefonomagic. Com um simples toque na tela, o mundo passava a caber na palma de suas mãos. Ele realizava desejos, transformando sonhos em realidade. E esse sonho é realidade. E esse inventor é o Steve Jobs. O que eu quero dizer? Vejam, era um sonho, era um pensamento, um desejo de tudo na palma da nossa mão caber e inovar. E essa atitude, esse pensamento e essa ação do Steve tornou uma das maiores empresas. Um telefone simples, uma prática que estava ali já de forma usual, ele adaptou, ele inovou e criou algo revolucionário. Então, quando eu digo aqui pensamento criativo e inovador, a gente pode pegar algo existente e adaptar, readequar e inovar. Esse ajuste que a gente acaba realizando, essa criação que a gente vai acabar de alguma forma elaborando, abordando, vem desse contexto, em ter algo e transformá-lo, e essa transformação passa muito mais no aspecto de uma atitude nossa em relação a algo em que esse algo vai ser transformador, beleza? Então, compreendido isso, a gente tem a oficina de criatividade, né, que a gente pode abordar aqui. Uma escola é muito mais do que apenas um local de ensino, é um espaço onde o desenvolvimento intelectual, emocional e social dos estudantes ocorre. Portanto, a promoção de um clima escolar positivo é de extrema importância. Gerar, implementar e avaliar soluções criativas que aprimoram um clima escolar exige pensamento criativo e inovação, pois busca constantemente novas maneiras de criar um ambiente estimulante e acolhedor. No aspecto escolar, a troca de ideias, essa interação social, ela nos permite ampliar as percepções de conhecimento, os novos saberes. Então, essa troca, ela permite essa construção, essa consolidação do que é existente, como a gente pode adaptá-lo, criá-lo e inová-lo. Então, essa forma de construir o saber devido a essa troca social, ela é um caminho, é um processo, e a escola pode ser utilizado como um ambiente que vai propiciar e estimular essa atitude inovadora e criativa. Tranquilo? Compreendido isso, a gente avança mais um pouquinho, porque também temos o aspecto ainda do pensamento criativo e inovação, né? O pensamento criativo e a inovação são forças motrizes que moldam o nosso mundo, impulsionando a descoberta, o progresso e a resolução de problemas. Explorar esses conceitos fascinantes, desde suas definições até algumas técnicas para desenvolver e nutrir essa habilidade, é fundamental para a formação do ser. O que eu estou abordando aqui é muito simples. É essa capacidade que o brasileiro, o ser humano de forma geral, mas o brasileiro tem esse aprimoramento de inovar, de adaptar, se adequar e ter um jeito de desenvolver algo. Foca aqui na tela, observa bem essas imagens. Aqui a gente tem uma reconstrução, uma reformulação de uma marca. Pobres seria o Bob's, então é uma forma dinâmica de inovar. E uma forma ali, ó, vou estender, tá dia chuvoso. Então, vejam, é atitude simples, mas é uma atitude simples que tem um viés de criar, de inovar, de adaptar, de se adequar. Então, essa característica, ela é fundamental para estimular ações e atitudes que fogem da norma padrão. E isso é importante porque acaba nos direcionando para um conhecimento mais amplo e para atitudes que a gente consegue como eu posso dizer, a gente consegue se deslocar, a gente consegue se malear, ser maleável, digamos assim. Compreendido isso? Então, avançando mais um pouquinho, a gente tem aqui a definição desse pensamento, né? O pensamento criativo é a capacidade de gerar ideias originais e únicas. Presta atenção, capacidades únicas, né? Originárias, mas entenda o seguinte: eu inovar, adaptar algo, não significa que meu pensamento, ele nasceu comigo, a gente pode adaptar. Existe uma máxima de
Nada se cria, tudo se transforma. Mas essa transformação, ela é única no conceito do que ela se propõe. Eu posso, que nem Steve Jobs, adaptar, adequar, reformular um celular. O celular já existia? Sim. Porém, a adaptação tornou aquilo único no contexto do que ela se propunha. Então, entendo que não é zero no sentido de, tipo, nasceu acabada, pronta, determinada por mim. Mas, a partir do momento em que eu entrei em ação, entrei em cena, aquela adaptação começou a acontecer. Tranquilo? Então, voltando aqui, ó. Então, frequentemente não convencionais que podem abordar desafios, melhorar processos ou inspirar novas criações. Aquele esquema do Steve Jobs, ele buscou inovar. Muito número, muito teclado, um botão e nada mais. Simples assim. Então, vejam que eram os direcionamentos. É importante a gente fazer um briefing, né? Ter uma limpeza de tipo, o que eu quero focar, o que eu quero inovar, o que eu quero mudar, o que eu quero alterar. Então, é esse direcionamento que a gente tem aqui na parte do pensamento criativo. Além disso, o pensamento criativo é a arte de conectar pontos não relacionados, ver possibilidades ocultas. A criatividade não se limita a artistas, está presente em toda a área da vida, desde ciência até negócios. Aqui a gente tem objetos que têm muito esse cunho de criatividade, né, de inovação. E lembrando, vai muito além do aspecto artístico. Não é só criativo quem sabe fazer uma obra de arte, um movimento. Essa criação, essa inovação, ela vem muito no aspecto de se desenvolver como indivíduo e como se colocar perante as situações e como eu posso adaptá-las, modificá-las e ajustá-las, porque esse aprimoramento ele vem justamente desse olhar criativo, de como eu posso agir diferente em situações diferentes. Tranquilo? Compreendido isso, a gente tem a inovação aqui como elemento primordial, que é a implementação efetiva das ideias criativas para criar valor. Então, vamos lá. Temos o pensamento criativo e aí vamos inovar. Então, a inovação vai ser a ação concreta de botar esse pensamento criativo em prática. A partir do momento em que eu boto em prática, eu estou inovando. E essa inovação ela vai vir nesse contexto do que a gente já abordou, de buscar ter algo que pode ser implementado, né, ser aprimorado para determinado objetivo. Então, voltando para a tela. Seja produtos, serviços ou processos, que aqui a gente já tem algumas imagens que já vão ilustrar isso. A transformação de ideias em ações tangíveis que têm um impacto positivo na sociedade. A inovação também é um motor do progresso, alimentando o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida. Então, entendam que o impacto que vai ocasionar essa inovação, ela vai ser nesse sentido, tanto no aspecto social, econômico, político. Vejam que práticas, empresas, como já estão aqui registradas em tela, elas eram desenvolvidas de alguma forma, só que a forma com que elas se colocaram no mercado transformaram a rotina, transformaram o contexto social. Já existia táxi, mas aí veio o Uber e propôs uma alternativa diferente nessa relação. Já existia televisão, e aí veio a Netflix e adaptou essa mecânica. A gente sabe fazer comida, mas é tão mais fácil pedir um iFood. Então vejo que a relação, essa troca, ela veio de uma ação que tinha um objetivo, né, voltado para o social, mas que tinha a criatividade posta em prática com o objetivo de vamos agir e vamos alterar e dinamizar as práticas, as ações. Tranquilo? E aí, compreendida essa parte da inovação, a gente tem alguns direcionamentos acerca dos fatos e curiosidades do pensamento criativo, que seria a diversidade impulsiona a criatividade. Nesse elemento aqui, qual é o direcionamento? A inovação de fato, diversificar. Se você faz sempre a mesma coisa da mesma forma, não diversifica o pensamento, vai sair sempre a mesma coisa. Então, a diversidade é nesse sentido de experienciar outras práticas, de dar amplitude e diversificar efetivamente as ações que você pode desenvolver e a forma com que você pode desenvolvê-las. Temos também erros que alimentam a inovação. A inovação muitas vezes surge das tentativas e erros. Uma comida que vocês podem entender isso.
O brownie, ele é um bolo que deu errado, mas a pessoa teve a segurança de dizer, ó, deu errado, mas não é qualquer erro, é um erro que eu fiz propositalmente, e aí foi se ajustando, até quando nasceu o brownie, a partir de um erro, de um bolo solado, virou-se uma iguaria gastronômica. Então entendo que a partir de ações até equivocadas, isso pode ser direcionado para uma adaptação, uma inovação daquela prática, tranquilo? Temos aqui a rotina pode impedir a criatividade, que é justamente se você tem determinados hábitos e continua investindo neles, fazendo de forma rotineira, de forma habitual, robótica, você se impede de ter um novo olhar, uma nova perspectiva em relação àquilo. Então, é importante, sim, ter rotina, mas a partir de um momento em que você quer ter uma visão mais ampla de possibilidades, a gente fazer alguns ajustes e olhar mais atentamente para as alterações e como eu posso me colocar de forma criativa e inovadora dentro desse processo, tranquilo? Por fim aqui, tem alguns uns direcionamentos tanto do brainstorming, a meditação, diferentes estímulos, aprendizado contínuo. O que seria isso? Brainstorming é o pensamento, deixar ele livre e buscar apenas sistematizá-lo. Em que sentido? Você pega o conhecimento e vai agrupando as ideias. É o pensamento. Brainstorming é o momento que você vai juntando, aglomerando ali aqueles pensamentos para ter direcionamentos. Direcionamentos de quê? De tanto aprendizado contínuo, os estímulos que você foi vivenciando, a meditação no sentido de eu vou me permitir olhar o novo de uma nova forma. Tranquilo? Aqui só para a gente finalizar, temos uma apostila acerca do pensamento criativo, de como a gente pode fazer, né? Essa habilidade, ela é importante para a nossa vida de forma geral. Cultivar não só nos torna solucionadores de problemas mais eficazes, mas também nos capacita a moldar um futuro mais brilhante e progressivo. Qual é o cunho geral dessa aula? Pensar. Pensar de que forma? De uma forma fora da casinha. Fora da casinha em que sentido? Olhar com um olhar amplo, um pouco mais permissivo as possibilidades e tornar essas possibilidades algo concreto, tangível e que foge do habitual. Não porque eu sou revolucionário, mas é porque eu quero propor uma transformação social e educacional. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que os pensamentos de vocês estejam aí brotando, porque quando vir as próximas aulas, a gente vai botar em prática esse pensamento. Então, nos vemos numa próxima aula.